Queridos irmãos e irmãs, vamos repetir a liturgia do segundo domingo da Quaresma, ano litúrgico A. Se você ainda não é inscrito nesse canal, toque aí, se inscreva para receber notificações de novas publicações, de homilias dominicais ou solenidades. Os textos que nos são apresentados para reflexão, como pela leitura do livro do Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 4. O salmo responsorial é o Salmo 32. Como segunda leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de 8 a 10. O evangelho é o evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. A liturgia da palavra vai nos trazer a reflexão de que para toda a pessoa humana, quando está decepcionado com a sua vida, tem uma solução. Desde que ela tenha o coração aberto para acolher a proposta de Deus. Na primeira leitura, nos encontramos, antes desse encontro com Deus, um homem frustrado na vida, que é Abraão. Abraão não tinha uma terra, Abraão não tinha um filho para continuar a sua posterioridade, Abraão já estava idoso, tudo parecia que a vida de Abraão seria um pleno fracasso. A segunda leitura também encontramos esta reflexão em relação a Timóteo. Timóteo era bispo de uma comunidade, ele estava frustrado porque não conseguia fazer com que o povo levasse a vida com Cristo mais sério, que o povo tivesse os seus corações convertidos a Deus. E por ser uma pessoa tímida, São Timóteo não sabia como exortar as pessoas e levá-las à conversão de coração através de uma vida mais séria no seguimento de Cristo. E aí nós encontramos São Paulo orientando Timóteo. E essa orientação vai fazer com que Timóteo vença a frustração e se torne o grande São Timóteo que nós conhecemos. E no Evangelho nós encontramos a frustração dos discípulos, dos apóstolos. Eles tinham deixado tudo para seguirem a Jesus. No entanto, Jesus estava falando constantemente para eles que eles iriam passar por aquilo que ele iria passar para que eles pudessem experimentar a glória. E o que eles tinham que passar, que Jesus deveria passar? Pela paixão e morte. Aí os discípulos pensam: nós deixamos tudo, estamos frustrados, porque achávamos que as nossas vidas seria bem mais fácil depois que nós nos encontramos com Cristo. Depois desta introdução, entrando nos textos da liturgia da palavra, nós ouvimos o chamado de Deus a Abraão. Para que saiamos das nossas frustrações, precisamos trabalhar. E trabalhar do jeito que Deus nos chama a trabalhar não é fácil. Precisa-se de uma grande dedicação. Porque
temos 3 tipos de trabalhos. O trabalho braçal, que é exercido pelo pedreiro, pelo carpinteiro, pelos garis, aqueles que limpam as ruas, pelas pessoas que trabalham com o serviço braçal, a faxineira. Temos o trabalho intelectual, que se trabalha com advocacia, com a medicina, que se trabalha com a ciência, a tecnologia. Mas temos outro tipo de trabalho que nós não damos muita importância, que é o trabalho espiritual. Como que o pedreiro pode trabalhar sem o bloco, sem o cimento, sem o cal, sem a colher de pedreiro? Como o carpinteiro pode trabalhar sem o martelo, o prego? Como a faxineira pode trabalhar sem o material de limpeza? Como que um médico pode trabalhar sem os livros, sem os remédios, sem os aparelhos? Como que pode o advogado trabalhar sem o Código Civil, o Código Penal e todas as outras realidades que ele necessita para ele exercer a sua profissão? Eu estou falando isso para nós entendermos aquilo que eu dizia. O trabalho espiritual é o mais difícil dos trabalhos, porque quando se falta prego, martelo para o carpinteiro, ele vai na loja e compra. Quando falta os aparelhos do médico, ele vai lá, os remédios, e compra. Mas como comprar o que nós precisamos para a vida espiritual? O amor, a paciência, a fé, a misericórdia. Nós não encontramos isso em lugar nenhum. Nós precisamos produzi-las para que possamos assim ser trabalhados nas nossas vidas espirituais. E aí nós percebemos o grande trabalho de Deus em Abraão. E Abraão se abrindo para que Deus pudesse trabalhar nele. Deus envia Abraão numa missão que ele não sabia nem para onde ia. Mas o que ele fez? Ele acreditou nas promessas de Deus. Ele confiou naquilo que Deus havia lhe falado e obedeceu. Estamos percebendo que na vida espiritual, Deus vai trabalhando na vida de Abraão e só surte efeito porque Abraão faz sua parte, ele também trabalha, deixando tudo, a sua terra, acreditando em Deus. Assim acontece conosco. Deus, todos os dias, de maneira especial, nesse tempo da Quaresma, está trabalhando em nossas vidas, para que nós possamos sermos transformados e nos tornarmos pessoas espirituais. É necessário deixarmos Deus trabalhar nesta área nas nossas vidas. Só assim nós poderemos, de fato, respondermos a Deus como Abraão e como Timóteo, que se tornou o grande São Timóteo, e até mesmo como os discípulos, os apóstolos no Evangelho de hoje. Quando nós refletimos no Evangelho da Transfiguração, podemos ver ali a imagem da Santa Missa. Primeiro,
Jesus chama alguns dos seus apóstolos para subir ao monte. Esse subir ao monte é o chamado que Deus nos faz todos os dias, de maneira especial aos domingos, para subir ao monte. O subir ao monte é ir à missa. Não existe trabalho espiritual em nossas vidas mais profundo do que a participação de uma santa missa. E quando eles sobem ao monte, nem todos foram aqueles que estão mais preparados, mais abertos, Tiago, Pedro e João. E aí entendemos que quantos cristãos, embora Jesus chama todos os dias, de maneira especial todos os domingos, mas não estão preparados ou não aceitam o convite de Jesus para subir ao monte, que é ir à Santa Missa. Lá no monte, Jesus é transfigurado. Essa transfiguração de Jesus no Evangelho de hoje, que aqueles subiram o monte, puderam contemplar, podemos dizer que é transubstanciação do pão no corpo de Cristo, no vinho, no sangue de Cristo. Todas as vezes que na missa há a transubstanciação, ali está Jesus transfigurado, para nós comungarmos, para nós adorarmos, para nós contemplarmos a sua glória. Mas nós sabemos que nós só conseguiremos participar bem da transfiguração, da transubstanciação, se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, se nós obedecermos a palavra de Deus. Aí das nuvens surge uma voz: este é o meu filho amado, escutai-o. Esse versículo do Evangelho de hoje é o símbolo da liturgia da palavra na Santa Missa. Por isso que precisamos prestar muito atenção na liturgia da palavra, na homilia que o padre faz, porque ali é aquela voz: este é o meu filho amado, escutai-o. Quando nós ouvimos a homilia na missa, nós estamos ouvindo Deus falar conosco para que nós coloquemos em prática. E quando nós entramos nesse mistério de ouvirmos a palavra de Deus, de participarmos da transfiguração de Jesus, essa experiência faz que nós não queiramos mais sair da presença de Deus. Foi aquilo que Pedro disse: Senhor, vamos construir aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, que simboliza a lei, e para Elias, que simboliza a profecia. Tudo está ali para que aqueles que sobem ao monte possam se alimentar e se fortalecer na caminhada rumo à pátria definitiva. E na hora que eles vão descer ao monte, porque nós não podemos ficar na missa para sempre, ficar na contemplação para sempre, porque temos uma missão a realizar com os pobres, com os que ainda são pagãos, por aqueles que vivem em pecado ainda. Precisamos descer o monte para continuarmos as nossas missões. Mas, ao descer do monte,
Antes de descer do monte, eles são tocados por Jesus. Não existe uma missa bem participada que nós deixamos de sermos tocados por Jesus. E esse toque de Jesus nos fortalece para que possamos cumprir a nossa missão, sabendo que a nossa força emana nele. E o episódio que Jesus disse para os discípulos não contar para ninguém ainda. Porque na realidade, para que as pessoas façam experiência da transfiguração de Jesus, é necessário estar presente, passar pelo mistério da paixão, da morte e ressurreição de Cristo. É claro que Pedro, Tiago e João não tinham ainda passados por a cruz, pela paixão. No entanto, Jesus deu para eles apenas uma amostra grátis daquilo que seria depois que eles cumprissem as suas missões, anunciando Jesus como Salvador e Libertador da humanidade. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo para todos.